Oi pessoal, vou iniciar uma série de vídeos. Espero que esses vídeos venham ajudar a gente na nossa atividade industrial, na nossa atividade técnica, nossa atividade na engenharia. Primeiro me apresentar, meu nome é Alexandre Gioia, eu trabalho no ramo de engenharia desde 98, quando eu trabalhei com um projeto de ar-condicionado, climatização, e posteriormente fui galgando outras áreas, outros conhecimentos, e ao longo da minha trajetória profissional, de quando eu me formei como engenheiro mecânico, não só a questão do trabalho, mas também a questão acadêmica, porque também eu dei continuidade, fazendo em paralelo as minhas atividades laborais. Então eu escolhi um tema que eu acho fundamental para a gente seguir na nossa carreira industrial, seja na carreira técnica, serve para os tecnólogos, e principalmente para nós engenheiros, porque eu escolhi o tema ética, do que adianta a gente ter o maior conhecimento técnico se a gente não sabe aplicar bem a ética. Inclusive, de antemão, já sugiro que leiam um artigo chamado Ambição e Ética, do autor Stefan Kenneth. Pretendo colocar um link aqui desse artigo, que já tem algum tempo que ele foi publicado, e é interessante porque a ética ela tem que estar sempre ao nosso lado. E eu percebi que ao longo da minha carreira a gente tem que seguir as normas, seguir os procedimentos das empresas que a gente trabalha, e sou muito grato das oportunidades que eu tive e também do aprendizado das coisas ruins que aconteceram. Eu acho que é um legado bacana que a gente tem, não que uma coisa ruim seja uma coisa que a gente toda hora tem que estar presenciando, o nome já diz tudo, se é ruim, não importa. Assim como eu sugiro a gente utilizar aquela famosa frase, se lhe derem limões, que faça a limonada. Óbvio que tem gente que não gosta de limonada, mas o fato voltando à questão da ética, ela é fundamental para a gente poder seguir um caminho. Sem ela, a gente se perde na nossa atividade, porque a gente é treinado, a gente é qualificado para olhar a parte técnica, e não é para ser diferente disso. Eu costumo dizer que a ética é o tempero para a gente usar bem a parte técnica. E fundamental quando a gente trabalha numa empresa onde a gente tem indicadores, o indicador está ali para isso mesmo, porque a gente tem que ter um norte, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar, e existem diversos termos aí da área técnica, o benchmarking, por aí fora, ou seja, a gente tem ali um indicador. E óbvio que todo mundo quer que o indicador esteja verde, azul, independente da cor, que seja nota 10, que seja categoria A, seja o que for, a maneira como chega num bom resultado. Mas não basta ter o resultado. O mais importante é como chega ao resultado. Isso é fundamental. É o método, a maneira como a gente chega. Por isso é importante a ética, porque não importa lá um determinado indicador que a empresa exija da gente, a gente tem que estar sempre galgado em fazer o certo, e por isso que eu faço esse vídeo aí, que seja divulgado para todo mundo. Um desejo assim do fundo do coração que a gente utilize mais a ética, porque ela é fundamental para que de fato o objetivo seja alcançado. Eu não tenho a menor dúvida, seja na base de estatística, seja a experiência mostra exatamente isso. Quando a gente trabalha certo, o resultado é inevitável de ser bom. Isso é uma coisa que é natural, aquela velha história.
Eu gosto de usar assim um jargão, né, que ninguém vai plantar banana para colher morango. Né? Se você plantar banana, você vai colher a banana. Então nós somos o fruto daquilo que a gente planta. E o que a gente planta? Né? A gente tem que plantar a ética. Então, esse artigo que eu estou falando, né, ele usa muito essa questão da ambição e da ética. É natural a ambição. A ambição fez a gente sair da caverna e isso faz parte da nossa natureza como ser humano. Isso aí é inevitável. Né? E na minha sincera e humilde opinião, eu acho salutar a gente ter ambição. Só que a ambição ela tem que ter o batente. E o batente é o que? É a ética. Né? Por exemplo, esse artigo fala a questão assim, de viajar. Você gosta de viajar? Sim. Mas para viajar, o que tem que fazer? Tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, tem que fazer o quê? Tem que trabalhar. Tem que ter né, alguns trabalham com investimento, né, alguns empresários, seja o que for. Então, não existe essa do dinheiro cair do céu. Então, mas tem que trilhar o caminho. E muitos às vezes não trilham o caminho da ética. Às vezes ele passa a perna num colega, passa a perna num chefe, vive de estelionato. E isso é que eu não quero. Quero que a gente junto construa uma sociedade melhor, uma área técnica melhor, que juntos a gente possa estar fazendo o que é correto. Meu falecido pai sempre me ensinou que não importa o que a gente faça, né? Que faça bem feito. E ele também sempre me dizia que aquilo que você faz com honestidade, com probidade, né? Ou seja, uma coisa que é pública, que você está administrando bem e fazendo da maneira correta, ninguém vai te tirar, porque você conquistou na base da honestidade. Né? E você pode até deixar de ganhar, isso é fato. Né? Mas pode reparar, acompanha quem vive de coisa errada, de falcatrua, de passar a pernada, não dura muito tempo. E também gosto, né, de citar, né, algumas frases que meu orientador, né, o querido professor Miguel, ele sempre falava comigo, né, quando a gente estava fazendo os nossos trabalhos, né, de monografia, dissertação, e eu concordo com ele e eu sou partidário exatamente dessa mesma opinião, que é melhor a gente perder um emprego do que perder o nosso registro profissional, perder a nossa moral, né, diante das coisas erradas. Né? Então, se há algo errado, o nome já diz tudo, está errado. Então, a gente tem que buscar, tem que ter união. Quando você vê uma pessoa fazer algo correto, elogie, né, participe, né, traga, né, digamos, para esse grupo do bem. Então, eu desejo que com essa ciclos de palestras, né, que eu vou estar preparando aqui, né, nesse canal, que a gente consiga construir, né, uma área técnica melhor, que a gente consiga trazer, né, uma sociedade melhor, que a gente possa trazer mais segurança, que a gente possa trazer melhores técnicas. Né? E aquela história que eu até falo, que eu além de engenheiro também ministro algumas aulas, né, por isso trazendo aqui para vocês aí um pouquinho da minha experiência, tanto, né, que a maior parte dela é na minha profissão mesmo, e dentro da minha profissão tento trazer também para a sala de aula, e às vezes eu falo, né, para os meus alunos, né, que é importante a gente sempre, né, estar à vanguarda de fazer o certo. Né? As normas técnicas, né, são para serem seguidas. Se ela não era para ser seguida, não precisava virar uma norma. E até porque quem faz uma norma somos nós da área técnica. Então é importante a gente cumprir aquilo que está na norma técnica. A gente tem que ser, sim, o guardião. E se a norma, de repente, ela não atende aquele determinado evento, né, um procedimento, seja o que for, a gente tem possibilidade, sim, de chegar a quem, né, são os revisores dessa norma e fazer as devidas revisões.
mas sempre fazendo e trilhando o caminho do correto. Então, gostaria que vocês participassem, né, desse desafio. A ética, né, tá todo dia, né, vivendo aí na nossa sociedade, né, principalmente, né, nesse período que a gente vive, que a gente vê tanta coisa errada, né, por exemplo, ver pessoas que se aproveitam, né, de vaga de deficiente sem ter deficiência, pessoas que ficam, né, numa fila de idoso sem, né, estar com a idade, né, adequada, né, para usufruir daquele benefício. Então a gente tem que usar a ética, seja no trabalho, seja no nosso dia a dia, para que assim a gente possa evoluir como sociedade. Então, mais uma vez, eu peço aí a ajuda de vocês. Tiverem uma dúvida, sugestão, coloquem aqui embaixo as suas colocações. E esse, como eu falei no início, né, vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar divulgando aí, e espero que a gente possa evoluir na nossa sociedade, que a gente possa estar fazendo a nossa contribuição como profissional. E lembrando, né, como eu falei, às vezes eu digo lá nas minhas aulas, né, digamos, uma analogia não, uma comparação que eu faço entre o engenheiro e o médico, né, com todo respeito ao médico, e óbvio que eu vou falar, não quero que me interpretem de maneira pejorativa, é apenas assim um alerta, né? Quando um médico ele erra, né, lá por exemplo numa cirurgia, ele erra, e acaba levando a óbito uma pessoa, um paciente, né? Mas nós engenheiros, quando nós erramos, a gente pode levar a óbito, né, dezenas, centenas, milhares de pessoas, né? Vide aí os desastres ambientais aí que a gente teve, e com certeza, né, os conselhos, né, a justiça, né, vai em cima do dinheiro, e tem que ir mesmo, né? Não tira a razão, porque é o nosso papel. A gente tem que zelar pela sociedade, a gente tem que zelar pela segurança, a gente tem que zelar pelas boas técnicas, né? E o bom senso jamais pode ser abolido, jamais. O bom senso é o princípio básico da nossa engenharia. Não é vergonha dizer que não sabe, vergonha é fazer errado. Isso é muito vergonhoso. Temos que ter humildade em reconhecer quando a gente não tem aquela capacidade. Com relação à capacidade também, eu peço aos colegas, né, que revisem, né, as suas devidas atribuições, que faça apenas aquilo que você é capacitado e habilitado. Isso é importante. Eu lembro quando eu estava ainda na minha época da faculdade, que houve, né, a queda daqueles prédios, se não me engano, na Barra da Tijuca. A área de engenharia ela foi altamente massacrada, né? Falaram que construíram o prédio, né, com areia da praia, enfim. Não quero entrar no mérito aqui da questão, né, de falar nome de empresa, né, nem falar nome de culpado, seja o que for. Isso é algo que foi no passado, mas eu presenciei, e foi uma coisa assim muito ruim, porque ficou uma coisa assim muito pejorativa com a área da engenharia. Esses desastres ambientais que tivemos aí ao longo desses últimos 5 anos, também uma mancha negra aí no nosso Brasil. E com certeza cabe a gente o que? Agir com ética, agir com seriedade, e fazer aquilo que a boa técnica manda. A norma está ali para ser cumprida, né, para cuidar da parte técnica, mas às vezes a gente não pode se perder no meio do caminho jamais. Às vezes uma coisinha pequenininha ela pode transformar num problema grande. E lembrando sempre, né, gosto de citar também uma frase, né, que eu aprendi no programa do professor Felipe Aquino, que ele fala, né, que não existe solução fácil para um problema difícil. Né? E por que eu digo isso? Aí tem que entrar a ética e a gente suar a camisa e fazer o melhor. No mais, pessoal, obrigado aí pela presença, obrigado, e aguardem, né, os próximos vídeos, e com certeza é uma evolução, né, vou melhorando aí os vídeos, vou melhorando a qualidade, os conteúdos, né, e espero
ser útil para a sociedade, né? E mais à frente a gente pode até mudar a proposta, né, a cara aqui desse canal.